lhes apresentamos a nova série, O Espírito do Espiritismo. A primeira aula vai ser apenas uma introdução. E, dentre outras coisas, Bezerra de Menezes, quando encarnado, assim afirmou numa revista: Allan Kardec, espírito preposto por Jesus para reunir em um corpo de doutrina ensinos confiados pelo mesmo Jesus ao Espírito da Verdade, constituído por uma legião de altíssimos espíritos, só apanhou o que eles deram, e estes só deram o que era compatível com a compreensão atual do homem. Atual, 170 anos atrás, mais ou menos. Então veja. Então Allan Kardec é um espírito preposto por Jesus para Emmanuel a caminho da luz. Allan Kardec é um dos mais lúcidos discípulos de Jesus, um dos mais, não é o mais. A tarefa mais complexa na codificação foi a dele, mas ele nunca afirmou-se codificador. O codificador é esta falange. Então, o espírito preposto por Jesus para reunir esses códigos num corpo de doutrina que foi confiada pelo mesmo Jesus que trouxe essa boa nova, que é o cristianismo redivivo, e Jesus confiou ao Espírito da Verdade. Kardec faz parte da falange Espírito da Verdade, mas a função é juntar, reunir o que esta falange de altíssimos espíritos reuniram e trouxeram naquele momento para aquele tempo. Já se passaram quase 2 séculos e muitos estão onde Kardec começou. E a doutrina é viva, segundo o apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Ela progride por evolução. E nós vamos ver o próprio Kardec mostrando isso nos seus próprios pensamentos que vão evoluindo através do tempo. E agora o próprio Kardec, na Revista Espírita de março de 1868. Faremos notar, entretanto, que se por toda parte encontramos traços da doutrina dos espíritos, e lá está na doutrina espírita, eu aqui adequei porque é assim que está nos originais, em parte alguma havemos completa. Então, em toda parte tem traços, na filosofia, na ciência, nas religiões, mas em parte alguma, em a natureza, havemos completa. Só se olharmos como ele próprio disse, e nós vamos ver nas próprias aulas. O Espiritismo é uma lei da natureza. Aí vai estar em toda parte em a natureza. Existe desde a criação. Aí ele está em toda parte. Mas este pequeno amontoado de códigos estava em toda parte e em parte alguma ele estava completo. Então, tudo indica ter sido reservado à nossa época, não codificar, veja, coordenar esses fragmentos esparsos entre todos os povos que ele buscou nos tempos mais recuados, a fim de chegar-se à unidade de princípio através de um conjunto mais completo. Juntei o bem esparso em toda a humanidade num feixe, Espírito de Verdade, e depois Jesus passou esse feixe para o Espírito da Verdade, selecionar o que estava à altura do homem à época de compreensão e trouxe apenas aquele pequeno punhado dessas informações para depois dar continuidade nas situações subsequentes. E aí? É apenas o começo. Então nós vamos, dentro dessa proposta, primeiro demonstrar o valor que tem
o próprio Kardec. A falange, o Espírito da Verdade, o próprio Cristo, que é o líder dessa falange. Depois mostrar para vocês que tem vários Messias, não é só o nosso Messias, que esteve conosco há 2000 anos, mas são vários, é uma egrégora. E ele falou que enviaria um outro, rogaria ao Pai dele que enviaria um outro em seu nome. Se é um outro, não é ele. Então, se tiver que voltar, e está voltando no comportamento de cada um, não é ele diretamente, mas pertence a esta egrégora, que pode ser tranquilamente a consciência do Cristo que governa o sistema solar, imediatamente, para a gente perceber. Ou até do Cristo que governa o planeta. Quantos seres já vieram em seu nome? Hermes, Zoroastro, Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio e tantos luminares que vieram em seu nome. E nós vamos ver depois o que é o espírito, princípio inteligente, o que é a individualidade, se tem dois elementos ou se é um só, pelo próprio Kardec. Num determinado momento, ele deixando entender que são dois, e logo na sequência, para quem tem olhos de ver, vendo que não é bem assim o negócio. Vai ser empolgante, pelo menos para mim. Vai ser entusiasmo puro.